queridos irmãos e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu queria trazer para você esse vídeo, que o irmão colocou pra gente no canal, e eu queria compartilhar com vocês o quão importante é isso. Eu queria lembrar, inclusive, que todos os anos, por meses, semanas, a gente tem noticiado aí com muito mais intensidade, inclusive nos últimos anos, a questão do aparecimento, da queda de meteoros, meteoritos, rochas espaciais. Nunca é encontrado crateras, nunca se encontra resquícios, detritos, nada, nada. Mas a gente sabe que acontece, né? Olha essa cena que aconteceu em Portugal. Foi visto um clarão no céu de Portugal na noite desse sábado, tá bom? Dia 18 agora, então, neste fim de semana que nós estamos. E olha só, né? Pessoas filmando desde cá, e olha o que aconteceu no céu de Portugal. Impressionante como o clarão, né, e uma cor esverdeada, uma cor verde, clareou, praticamente tornou a noite em dia. Vejam só. Muito fantástico, muito impressionante mesmo. Só que eu queria colocar para vocês isso, porque no Rio Grande do Sul, nessa semana também, teve o mesmo evento, né? Lembra que no livro de Apocalipse, né, nas Escrituras Sagradas, diz que os sinais, tá? Quando Jesus estava aqui, ele deu sinais para nós. Quando você vai ler Mateus 24, está dividido em dois períodos da história. Ele dá dois grandiosos sinais, na verdade, dois grandes momentos da história que antecederia a volta dele. O primeiro seria a destruição de Jerusalém, e que Israel como nação iria ser completamente destruído, os judeus seriam espalhados pelas nações, ele prometeu isso, e que o templo não restaria pedra sobre pedra. E aconteceu, né? Aconteceu em 70 depois de Cristo, né? O general Tito, as legiões romanas invadem Jerusalém, destrói totalmente a cidade, o templo é queimado, destruído, e muitos judeus perdem a vida e outros milhões são espalhados pelas nações, por toda Roma e confins da terra. Não é? Ali cumpre-se a profecia de Mateus 24, né, que ele fala que ele promete a destruição de Jerusalém, e ele fala inclusive que naquele grande dia, né, quando chegar aquele dia, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, né, porque serão dias jamais vistos na história. De fato, nunca aconteceu uma destruição de Jerusalém como aquela que Roma fez. Ele fala, inclusive, orem para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no Shabat, né, porque seriam dias terríveis aqueles. E se cumpriu, né, se cumpriu ali essa palavra, tá bom? Só que a profecia não termina ali. Mas ele dá esse sinal, o primeiro sinal da volta do Senhor foi a destruição de Jerusalém. Israel não existia como nação e Jerusalém ser destruída e tomada pelos gentios. Hoje Jerusalém, apesar de haver ali um país chamado Israel, na verdade esse aí não é o Israel bíblico, não é o Israel do Mashiach, né? Não é o verdadeiro Israel de Deus, né? Que está desde, não só esse agora, mas o Israel, lembra que desde o Império Assírio, Israel foi espalhado pelos 4 cantos da terra, as 10 tribos, e Deus nunca revogou esse decreto. Israel está espalhado até hoje. Só quem vai reunir as tribos de Israel agora é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Yeshua. Ninguém vai conseguir reunir as 12 tribos de Israel. Nunca, jamais. Bom, ele também menciona ali que quando chegar esses tempos de perseguição, não é? Aqueles que estiverem na Judéia não voltem, né? Corram para as colinas, para os montes. Aquele que estiver no telhado da casa não desça para pegar coisa alguma, mas fujam, né? Serão dias de vingança aquele. E foi o que aconteceu. Então se cumpriu o primeiro grande sinal. O
primeiro grande sinal aconteceu. Qual é o segundo? Yeshua ele faz um link. Ele não diz que aconteceria de um evento para o outro, aconteceria rapidamente. Pelo contrário, tanto é que levou aí quase 2000 anos, ou, no contagem do próprio Deus, apenas 2 dias se passaram. E ele fala quais são os últimos sinais da volta do Senhor. Tanto em Mateus 24, Marcos 13, como em Lucas 21. Lucas 21, a partir do verso 20, descreve com mais detalhes, né, com muito mais detalhes. Lucas 21, 20 diz que: "E quando vocês verem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua completa desolação." Ali aconteceu em 70 depois de Cristo. Jerusalém foi completamente destruída em 70, não é? E Yeshua prometeu: olha, vocês vão ver a cidade cercada de exércitos, saibei, ali acabou. Ali a sua desolação completa chegou. E só que a profecia continua no verso 25 descrevendo o que? Yeshua fala: "E acontecerá sinais no sol, na lua e nas estrelas." Isso aqui é um sinal para nós. Lembrem-se que isso aqui é um sinal nos céus. Um sinal nos céus como esse aí, não é? Que a ciência, a NASA explica pra gente o que é um meteoro que caiu no céu, e quando ele passa pela nossa atmosfera, ele se fragmenta, vira vários pedacinhos, por isso que é tão difícil de encontrar, e blá blá blá, coisas do tipo, não é? Mas o Senhor, no capítulo 21 de Lucas, verso 25, está descrito, não é? Haverão sinais no sol e na lua, nós tivemos eclipse solar, vários eclipses solares, sinal na lua, como lua de sangue, eclipse lunar. Aí ele fala: "E nas estrelas, nós estamos vendo estrelas caírem, corpos celestes caindo na Terra." Porque isso está descrito no 6º selo de Apocalipse. O sol vai se enegrecer, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas do céu cairão, como figos quando a figueira é chacoalhada. Olha a profecia. E nós estamos vendo esses sinais nos nossos dias e as pessoas não estão se atentando que aquilo que o Senhor disse antes dele voltar, o sinal da volta de Jesus não é Israel, não é uma guerra, guerra não é sinal da volta do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 diz: "E quando disserem paz e segurança, então virá a repentina destruição, e de maneira nenhuma escaparão." Então entenda isso. Aí vamos seguir. Lucas 21, 25 diz: "E haverão sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra." E na terra. O que ele descreve na terra? "E na terra, angústia das nações." Angústia. Você sabe o que é um sentimento profundo de tristeza, de depressão, de estarem deprimidas. As nações vão estar angustiadas. Por quê? Por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, nós vamos ter tsunamis. Os mares, por causa dos... Nós estamos vendo aí o gelo, né, derretendo as calotas em vários locais. O mar vai subir, o mar vai subir. Mas os terremotos, por causa dos corpos celestes se caindo do céu, sendo alterado o nosso campo magnético da Terra, as placas tectônicas vão ser chacoalhadas, vão se movimentar, a Terra será abalada magneticamente, vai causar muitos terremotos avassaladores, que com isso vai levar placas subirem sobre uma ou outra, se romperem, se afastarem, o que vai causar movimento no mar, que vai tomar muitas partes de terra. E está escrito: angústia entre as nações, por causa do bramido do mar e das ondas. E, né, os homens, olha só, e perplexidade, os homens estarão perplexos. Descrito claramente dessa forma: os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, tudo que hoje funciona conforme Deus estabeleceu desde o primeiro dia da criação
não funcionará mais. Tudo, a gente está vendo que as coisas não funcionam mais. É eclipse solar e lunar, é ejeção de massa coronal, porque tá encontrando, o Sol ele está se, né, focando, mas ele está perdendo o seu brilho, aquele brilho amarelado que nós tínhamos no passado. O Sol está perdendo, o Sol deixará de brilhar, a Lua de sangue, mudança na Lua, a gente está vendo isso, as estrelas caindo do céu, ou grandes sinais no céu de meteoros, meteoritos, detritos, porque os poderes celestiais estão sendo abalados. E Jesus diz, tá? Estes são os sinais da volta do Senhor. E ele diz, tá? Haverão sinais no sol e na lua, e nas estrelas. E na terra, angústia das nações. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que acontecerão, porque os poderes do céu serão abalados, e então verão o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Olhem isso, o sinal da volta do Senhor são os poderes do céu sendo abalados. Vamos descrever? Jesus dá 2 sinais para nós. O primeiro, ele diz, uma geração adúltera e perversa me pede um sinal, mas não vos será dado um sinal senão o do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Yeshua a mesma coisa. Yeshua está dizendo, assim como ele ficou, o sinal foi o sinal de Jesus para essa geração ele já deu um grande sinal dele, que ele ficou 3 dias morto, sepultado, mas no 3º dia ele ressuscitou, e quem creu nesse relato será salvo, mas quem não crê nesse relato já está condenado. Este é o grande sinal que ele deixou para nós. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele vive. Aleluia. E isso é importante para nós, tá bom? Isso é muito importante para nós. A gente tem essa é a nossa fé, essa é a base da nossa fé, que Yeshua, Jesus Cristo, ressuscitou. Este é o grande sinal. Segundo sinal, ele fala dos céus, os poderes dos céus serão abalados. Mateus 24, ele continua no verso 36 dizendo que como foram nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, como é que estava a terra, né? Você tem que ler o livro de Enoque para você entender a bagunça que foi feita. Mas Jesus ele foca em alguns pontos. Ele foca em alguns pontos. Como é que estava o dia de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos. Até que Noé entrou na arca. Ou seja, o mundo vai estar funcionando naturalmente. Não é que o mundo vai estar funcionando naturalmente, porque no mesmo texto ele fala que os poderes do céu vão ser abalados, as nações vão estar em angústia, né? Vai ter tsunami, vai ter catástrofes. O problema é o estado das pessoas. Irmãos, vocês são provas vivas. Eu sou uma prova viva. O mundo não está normal. As pessoas não estão normais. Olha, o clima da Terra não é o mesmo. E as pessoas estão vivendo numa letargia, como se nada tivesse acontecendo. Como o mundo, na beira da 3ª Guerra Mundial, doenças se espalhando, as pessoas divididas num ódio sem igual. Crises. A gente está aqui com nossos irmãos no Rio Grande do Sul, um estado do nosso lado, completamente destruído, que a gente não sabe, até agora a gente não sabe a magnitude desse caos. É por isso que vem Apocalipse, que a palavra vem de Itgalut, a palavra em hebraico, Itgalut, né? Como do Yiddish, eles colocaram em Hisgalus, que significa revelações. É isso, Deus vai revelar a verdade para o mundo, mas mesmo tudo isso acontecendo, líderes mundiais como Putin, Macron, Netanyahu e vários outros, né? Falando abertamente de fazer guerra. Outro falando de usar armamento nuclear, de arma de extinção em massa. E as pessoas estão achando que o mundo está normal. O sol escaldante, a gente está vendo mais focado.
cada dia aumentou o número de meteoros, de estrelas, né, de corpos celestes se deslocando, caindo, eclipses. Tá tudo mais intenso, o número de terremotos aumentaram. A Terra está, né, vulcões entrando em erupção na Indonésia, na Islândia, o Anel do Pacífico também com movimentos, porque está tendo terremotos na Terra, abalos sísmicos. Isso vai despertar os vulcões, cumprindo, irmãos, o profeta Joel, o que Jesus falou, que a gente tem que ouvir a palavra dele, o profeta Joel descreveu no capítulo 2. Será que no Acharit Hayamim, nos últimos dias, ou seja, no tempo final, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Né? E até sobre o escravo, sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha só, olha que coisa extraordinária. Mas ele fala, e mostrarei grandes sinais no sol e na lua, fogo e colunas de fumaça. Provavelmente ele está falando dos poderes dos céus abalados, colunas de fumaça, provavelmente vulcões vão entrar em erupção, causando aí um apagão, um escurecimento mesmo do Sol e inclusive um congelamento da Terra, né, ou um resfriamento, ou pelo menos localizado em alguns pontos do planeta, e dizendo, aí completa Joel, e será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, prometendo que só os que são dele serão salvos. Nós estamos na iminência disso. Pode ser, ele não diz o dia, Yeshua nunca disse para nós quando vai ser o dia que vai acontecer a vinda dele, mas ele falou claramente, os sinais da minha volta é esses aí, ó. Quando vocês virem essas coisas, Lucas 21, a partir do versículo 30, ele descreve isso. Quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, a palavra no aramaico é, quando vocês verem tudo isso que eu falei para vocês acontecendo, não sejam covardes. Não se acovardem, não fiquem com medo. Ele diz, mas ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O dia da redenção está próximo. Vocês precisam entender, estudar as escrituras, orar mais, entender as profecias, entender por que Deus deu a Torá, por que das festas bíblicas, porque elas marcam tempo. É elas que o calendário de Deus são as festas. É você saber a cada Shabat, a cada lua nova, a cada Pesach, a cada Asmos, a cada Shavuot, a cada trombetas, a cada Yom Kippur, a cada Sukkot. É um marco na história. Deus está marcando e nos preparando. Nós temos que remir o tempo ano após ano. É por isso que as festas são cíclicas. Elas marcam um sinal. E a gente precisa entender o calendário de Deus, olhar para os sinais, e aí nós saberemos qual tempo nós estamos e quando será a volta do Senhor. Está muito perto, irmãos. O apóstolo Paulo diz que o Senhor virá como ladrão. Ninguém estará esperando. Ele virá como um ladrão. Mas nós, os salvos, temos que estar atentos. A gente não pode ser pego de surpresa. A volta do Senhor para nós não pode ser inesperada. Nós temos que esperar e perseverar com confiança. E eu deixo isso aqui para vocês, esse vídeo, mostrando para despertar você que está ouvindo esse vídeo. Os poderes do céu estão sendo abalados. Os grandes sinais que Yeshua descreveu, dizendo para nós que antecederia a volta dele, estão acontecendo. E as pessoas continuam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, trabalhando, procurando emprego, que não está errado, tem que fazer isso, mas curtindo a vida, querendo sair, bebendo sua bebidinha, fazendo suas comprinhas, mas não percebe que o grande dia está chegando. Que Deus nos desperte em nome de Yeshua.
Um abraço a todos.